Então vamos lá para o Salmo 123. Você pode... nós explicamos desde o primeiro programa que nós, às vezes, por causa da tradução em português, ela colocar o título do Salmo separado do texto do Salmo. Muitas vezes nós não lemos o título e começamos a fazer a leitura a partir das primeiras palavras do versículo 1, que na nossa Bíblia em português, no caso da revista atualizada, do Salmo 123, é: a ti que habita nos céus elevo os olhos. Mas eu já tenho explicado, mas como eu sei que tem pessoas que estão acessando a live pela primeira vez ou ouvindo o programa no rádio pela primeira vez, o título... Desculpe-me. O título desse salmo, que você, dependendo da tradução que você tem, está Cântico de Romagem, pelo menos é na tradução revista e atualizada. Pode ser que você tenha Cântico de Degraus, Cântico de Peregrino, Cântico de Subida. Então, esse título que está em itálico, você pode observar isso, ele faz parte do texto original, do texto sagrado. Algumas Bíblias possuem outro título em negrito em cima. Esse título em negrito não faz parte do texto original, é apenas uma sugestão do editor, mas o texto em itálico, esse... hoje está difícil. Esse sim faz parte do texto original e, portanto, deve ser lido como palavra de Deus. Então, sempre que nós começamos a leitura do Salmo, nós começamos pelo título e não diretamente no texto. Então vamos lá, o Salmo 123 começa assim: Cântico de Romagem. A ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, você pode observar que há uma ligação do Salmo 123 com o Salmo 121. Tanto o Salmo 123 como o Salmo 121 começa com essa expressão de elevar os olhos. Hein? O Salmo 120 é o ponto de partida do peregrino que está nessa jornada para o seu destino, que é a casa do Pai. No caso do contexto do povo de Israel do Antigo Testamento, a peregrinação dos diversos locais da Palestina, das terras de Israel, para Jerusalém, onde estava o tabernáculo. Posteriormente foi construído o templo, que era o lugar que Deus havia escolhido para fazer ali habitar o seu nome. Então, os peregrinos de Israel, do povo de Israel, eles estavam nessa viagem para Jerusalém, algumas vezes durante o ano, nas principais festas de Israel. Então, esse peregrino, no Salmo 120, ele deixa o seu contexto no meio dos perversos e começa, então, a sua jornada no Salmo 121, elevando os olhos para os montes. No Salmo 122, então, ele já chegou em Jerusalém e os pés estão de frente para Jerusalém, naquele ato solene de parar diante das portas de Jerusalém. Então, no Salmo 123, ele começa com essa mesma expressão, elevando os olhos para aquele que habita nos mais altos céus. Então, no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora, no Salmo 123, a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Então, tem esse ponto de ligação. Isso de fato vai percorrer todo esse Salmo 123, esse aspecto de dirigir os olhos para o Senhor.
Ele prossegue então dando algumas imagens relacionadas com esse aspecto do dirigir os olhos para Deus. E a primeira imagem que o Salmo apresenta, já no versículo seguinte, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos do seu Senhor, e os olhos das servas na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Isso é interessante, hein? No contexto do Antigo Testamento, num ambiente de forte competição, onde o aspecto de guerras, de batalhas, de escravidão era bem forte, nesse contexto, então, uma pessoa que era escravo, ele não tinha uma vontade própria. O escravo não tinha. A vontade do escravo pertencia ao seu senhor. Então imagine, nesse ambiente onde o escravo, o valor que ele tinha era atribuído pelo seu dono, pelo seu senhor, e ele não tinha vontade própria, ele, de fato, ele dependia completamente do seu senhor, para qualquer coisa que ele precisasse. A sua vida estava na mão do seu senhor. O seu senhor tinha poder de vida e morte sobre o escravo. E se por acaso alguém na rua mexesse com esse, abusasse com ele, zombasse desse escravo, ele nem podia reagir, ele nem podia se defender caso alguém o provocasse ou atentasse contra ele. Então, nesse contexto, o que o escravo podia fazer era olhar para o seu senhor e esperar que ele tivesse compaixão dele e viesse em sua defesa. Ele não podia reagir, ele não podia tentar fugir daquela situação, mas teria que sofrer o dano, porque ele não tinha o mesmo valor que um cidadão, enquanto escravo fosse. Então, esse olhar para a mão do seu Senhor, esperando pela misericórdia do seu Senhor, esperando que o seu Senhor ele tivesse um olhar de compaixão por ele, escravo, está realmente muito forte aqui. Há ainda um outro aspecto ligado com o olhar para, particularmente, esse olhar para a mão do seu senhor. Porque o escravo não deveria olhar diretamente para o seu dono, para o seu amo, para a sua senhora, para o seu senhor, mas eles deveriam ficar atentos à mão do seu senhor e o gesto que o seu senhor estaria fazendo com as suas mãos. Porque por meio dos gestos ele ia encarregá-lo de qualquer tarefa e diria o que ele precisa fazer. Então, o olhar do escravo deveria estar fito ao olhar do seu senhor para obedecê-lo, para seguir as orientações, as ordens que ele desse, mas também ele estava fito no seu senhor, esperando que o seu senhor pudesse fazer alguma coisa em seu socorro nos momentos em que ele passasse por vexame, por perturbação, por agressão até. Então essa imagem do servo olhando para o seu senhor está retratado aqui agora, nessa primeira imagem, no segundo versículo, se referindo agora não ao servo olhando para o seu senhor, humanamente falando, um escravo para o seu dono, mas o salmista toma essa imagem para falar dele próprio com os olhos fitos em Deus. Então, é assim que ele começa esse salmo. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Então, não é um escravo meramente olhando para o seu senhor, mas é um filho da aliança levantando os olhos para Deus. Então, ele usa essa comparação do servo com o seu senhor para falar também da sua esperança, em que o Senhor tenha compaixão dele, da sua vida, e venha em seu socorro. Por isso ele prossegue dizendo: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores,
e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Aqui tem mais alguma coisa importante para nós observarmos, é a palavra Senhor, né? Nós já mencionamos isso em outros programas. Na sua Bíblia em português, provavelmente você tem a tradução da palavra Senhor com letras maiúsculas. Então, quando na Bíblia em português a palavra Senhor aparece com letras maiúsculas, então essa palavra aponta para aquele nome especial de Deus, aquele nome pactual, o nome com o qual Deus se revelou a Moisés como Deus da aliança. Então, aqui ele apela para a misericórdia desse Deus e insiste que não vai deixar de dirigir o seu olho para o Senhor até que o Senhor se compadeça dele. Então é aquela firme confiança de que o Deus da aliança não deixará de atender o clamor dos seus filhos. Então é realmente muito forte aqui no Salmo esse aspecto da segurança, muito mais do que um escravo tinha quando ele estava olhando para o seu senhor, quando ele estava esperando que o seu senhor pudesse socorrê-lo, pudesse atendê-lo no momento em que ele estava sofrendo uma agressão, um escárnio, uma zombaria. Muito mais do que isso, então, os filhos de Deus, os filhos da aliança, podem apelar para o nome pactual de Deus, podem apelar para a promessa de Deus, de que ele sempre ouviria o clamor do seu povo e viria ao seu encontro. Então aqui nós podemos ver essa confiança no salmista, quando ele afirma que não deixará de olhar para as mãos do Senhor, para o Deus que preenche os céus, que habita os céus, até que ele possa vir em seu socorro com misericórdia. Então é uma confiança de fato muito grande, e também a confiança que o povo de Deus mantém pelo seu Senhor. O Salmo então conclui com uma imagem que tem uma certa ligação também com o Salmo 120, se você acompanhou a nossa explicação do Salmo 120. Aqui no Salmo 123, essa expressão, a nossa alma está saturada de escárnio. Então essa expressão está saturada de escárnio significa a nossa alma tem sofrido escárnio durante um longo tempo. E você vai ver que essa expressão ela aparece no Salmo 120, no versículo 6, quando ele diz: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Então esse contexto de um sofrimento, de uma perturbação que dura por muito tempo, está lá no Salmo 120 e está também aqui no Salmo 123. O sofrimento que o salmista estava passando não era uma situação contingencial, uma ocorrência repentina, mas era realmente um fato que estava perdurando por muito tempo. E qualquer sofrimento, quando ele realmente está durando muito tempo, a angústia, o sofrimento, a dor é muito maior, e os riscos de enfraquecimento, de desesperança acaba aumentando também. Então, esse clamor pela misericórdia do Senhor, para que o Senhor possa intervir na sua história, se dá principalmente pelo fato de que esse momento difícil que ele está enfrentando é um momento que está perdurando durante muito tempo. Então, versículo 4, a nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então,
No intervalo eu vou buscar meu copinho d'água, que eu não peguei e agora eu estou sofrendo aqui. Então, essa parte final mostra que duas áreas em que combinavam-se para perturbar o coração desse peregrino. Então, ele fala sobre a zombaria e sobre o abandono, a falta de cuidado. Então, eram duas coisas de fato que o escravo sofria, porque enquanto uma pessoa que não tinha o mesmo status de uma pessoa livre, de um cidadão, né? O escravo, então, de um lado, ele estava sujeito a todo tipo de escárnio, de zombaria, de desprezo, mas também ele estava, embora existiam leis que eventualmente protegessem isso, mas em geral eles estavam sujeitos a isso e também sujeito ao abandono, à falta de cuidado, a permissão para que ele pudesse sofrer em várias circunstâncias. Então, esses dois aspectos aqui, o aspecto da zombaria, do desprezo e o aspecto do abandono estão combinados nesse salmo para, de fato, deixar a alma do peregrino extremamente perturbada. Assim como sofria o escravo, que de um lado era escarnecido e do outro lado era abandonado, não tinha apoio, a alma desse peregrino está enfrentando isso no próprio ambiente do povo de Deus, no ambiente da aliança. E por causa disso, então, a sua persistência para olhar para o Senhor, de onde vem o socorro, né? O Senhor dos céus e da terra. Somente esse Senhor poderia atender ao clamor do peregrino e vir ao encontro do peregrino para livrá-lo, para salvá-lo naquela situação difícil em que ele se encontrava. Então, esse salmo ele não tem um contexto definido para sabermos exatamente a que tribulação, a que desprezo está se referindo, a que abandono está se referindo, mas em Israel, em muitos momentos, o povo de Deus enfrentava isso, não apenas durante a sua jornada até a entrada de Canaã, mas até mesmo dentro de Canaã e dentro do povo da aliança. E se você está acompanhando desde o Salmo 120, você vai notar que essas perturbações do salmista acontecem no contexto do povo da aliança. Então não está falando sobre perversos que estão lá fora. O Salmo 120 é até bem forte nisso, porque o salmista se expressa no versículo 5 como se ele estivesse lá fora no meio dos ímpios, habitando ainda no meio do povo de Israel. Então, esse contexto não é definido, não tem um acontecimento particular, de modo que ele pode ser aplicado a qualquer situação da nossa vida em que nós, de fato, estamos enfrentando sofrimentos, dores, perturbações. Eu tenho pregado na congregação em Caruaru no livro bíblico de Josué e cada vez de novo estou reforçando para a congregação que a gente, quando está falando sobre a opressão sobre o povo de Deus, não devemos pensar unicamente, nem exclusivamente, e nem primeiramente nas pessoas, mas no mal em si. Esse mal está nas pessoas, por isso no contexto do Antigo Testamento, enquanto Israel estava isolado das nações como povo pactual e as nações se constituíam inimigos, então a eliminação do mal em vários momentos se deu por meio da eliminação das pessoas que portavam esse mal. E é com esse mandato, então, que Israel entra na Palestina para ocupar Canaã, com o mandato de destruir todas as nações de Canaã. Israel, como espada na mão de Deus, estava eliminando o mal, a afronta a Deus, o pecado, a idolatria, junto com os pecadores. Mas no Novo Testamento nós vamos ver que a aplicação disso se dá de uma maneira um pouco diferente. Então nós estamos chegando aqui naquela primeira metade do nosso programa e sempre na segunda metade nós voltamos para
para avaliar novamente a mensagem do Salmo, no caso hoje o Salmo 123, de modo a aplicar também para nós hoje como cristãos, como povo de Deus, como povo da aliança. Então, será que nós podemos usar essa mensagem do Salmo 123 também aplicada a nós? Eu já expliquei o Salmo 123, é um salmo que fala sobre a confiança do peregrino no Deus que habita os céus, que preenche os céus. Esse mesmo Deus já foi identificado no Salmo 121 com uma expressão semelhante, elevando os olhos para o monte de onde virá o socorro. Agora aqui ele está falando daquele que habita os céus. Então esse peregrino está em sua jornada para a casa do Pai, olhando para o céu onde Deus habita e esperando desse Deus o seu socorro, a sua misericórdia. Então ele usa a imagem do escravo que olhava para a mão do seu Senhor esperando pelo socorro, pela ajuda do seu Senhor, da sua Senhora. Assim também o peregrino olha para o céu esperando o socorro do seu Senhor na situação de grande aflição que ele estava enfrentando, sofrendo as zombarias, o desprezo e o abandono daqueles que deveriam cuidar dele. Então ele recorre ao Deus da aliança com a confiança de que esse Deus que não mente, que não abandona suas promessas, vai atender o clamor do peregrino. Nós temos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que é um texto que eu quero ler junto com você, se você está em casa, ou se você tem a oportunidade de abrir sua Bíblia, ou no aplicativo, no seu telefone, e lermos juntos. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, o versículo 6, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, essa expressão do apóstolo Pedro nos faz lembrar realmente do servo humilde que se coloca debaixo da mão do seu Senhor, aquela mão que ele está olhando, a mão daquele Senhor que ele sabe que é misericordioso, que é bondoso, que é o Deus da aliança. Então, o peregrino, ele sabe que pode confiar nesse Senhor que habita o céu, que não abandona, que está com ele todo o tempo. E Pedro, agora refletindo essa confiança do peregrino no Deus Todo-Poderoso, ele repete essas palavras: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, expliquei na primeira parte o escravo que olhava para a mão do seu Senhor, esperando que ele tivesse misericórdia e viesse ao seu auxílio. O salmista, usando essa imagem para dizer que ele olha para Deus que habita os céus, na certeza de que Deus virá. Então ele não vai arredar o pé enquanto Deus não tiver misericórdia dele. E agora o apóstolo Pedro está dizendo: coloque-se debaixo da mão do Senhor e espere nele, descanse, confie, porque no seu tempo, até que no seu tempo ele vos exalte. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, não são os senhores desse mundo que vão de fato trazer essa paz que o nosso coração precisa, não é? Nos momentos de maiores aflição, mas é o nosso Deus, aquele que habita os céus, aquele que é criador dos céus e da terra, aquele que é todo-poderoso e aquele que está em aliança com o seu povo. E porque ele está em aliança com o seu povo, ele não pode mentir, ele não pode abandonar, ele não pode deixar de atender o clamor dos seus filhos. Então o apóstolo Paulo já está aplicando aqui essa confiança do salmista. Uma coisa importante também, embora no primeiro versículo você pode observar que ele usa em primeira pessoa do singular, ele fala sobre eu elevo os meus olhos, mas logo em seguida há uma mudança para a primeira pessoa do plural, e o nós então percorre o restante do salmo.
Então essa oração, de fato, é uma oração pactual. Nós não estamos sozinhos em nossas lutas aqui nesse mundo. Nós não estamos sozinhos em nossa peregrinação até a Canaã celestial. Nós não estamos sozinhos enquanto nós estamos na jornada de volta à casa do Pai. Nós fazemos parte do povo da aliança do Senhor. Então, essa perseguição, essa perturbação, essa afronta, ela não é dirigida particularmente a nós. Mas de fato uma pressão, uma perturbação, uma afronta, um desprezo, um abandono diante da necessidade feita para a igreja de Cristo, porque Satanás odeia a igreja de Cristo. Satanás luta por cada filho de Deus, por cada membro da aliança, mas ele luta para destruir a igreja de Jesus Cristo. Desde o princípio do mundo até hoje, assim será. Satanás está numa batalha para destruir a igreja de Cristo. Ele não vai alcançar os seus objetivos, porque essa igreja tem dono, essa igreja foi destinada a ser a noiva do Cordeiro e habitar com o Cordeiro eternamente. Por causa disso, o apóstolo Pedro, nós já mencionamos 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, ele fala da confiança desse peregrino que pode se colocar debaixo das mãos poderosas desse Deus, na certeza de que no tempo certo ele vos exaltará. O apóstolo Pedro também fala sobre esse contexto pactual, não apenas falando sobre a minha necessidade particular, mas sobre a necessidade dos peregrinos, da igreja de Cristo que está espalhada. A primeira carta do apóstolo Pedro começa com essas palavras. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Então, ele está escrevendo para a igreja de Cristo que está espalhada. Ele escrevendo em seu próprio contexto, e essa igreja se espalhou ainda mais pelo mundo todo. O reino de Deus vem avançando mais e mais pelo poder da palavra de Deus. E então, mais adiante, ele fala sobre a esperança dos peregrinos, que é uma esperança que não pode ser arrancada por Satanás, não pode ser desfeita pelo mundo, nem mesmo os nossos próprios pecados. Ele diz no versículo 4 que é uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, a igreja do Senhor. Então, eu também mencionei na primeira parte, às vezes nós, quando pensamos sobre aqueles que estão nos afrontando, como nós lemos aqui no Salmo, nós pensamos muito sobre pessoas. Então, nós deixamos de olhar para os nossos próprios pecados para ficar mirando então em pessoas. Então a gente escolhe aqueles que estão falando qualquer coisa contra nós ou fazendo alguma coisa contra nós, então nós elegemos ele como alvo de nossas falas, de nossas maldições, até das orações imprecatórias, e não olhamos para o nosso próprio mal. No contexto do Antigo Testamento, como eu já mencionei, então o mal era destruído junto com as pessoas. Assim, Israel entra em Canaã como a espada do juízo de Deus para destruir as nações pecadoras de Canaã e purificar Canaã da idolatria desses povos, para que Israel pudesse viver em comunhão com Deus. Mas quando Israel, depois que Israel havia já possuído Canaã, ele não deveria continuar fazendo essa mesma coisa e atacando e destruindo outras nações. Mas Deus reservou o tempo, então, para que o reino de Deus se espalhasse pelo mundo, não por meio de destruir pecadores, mas por meio de vencer o mal com a pregação do Evangelho, com a oração, mas salvando pecadores ao invés de destruindo. Então, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é uma luta, uma batalha espiritual contra o mal. Nós estamos nessa luta contra o mal. E esse mal não está somente fora de nós, em Satanás, no mundo,
mas esse mal está dentro da nossa própria natureza. Então, às vezes nós deixamos de olhar para os ataques que nós estamos sofrendo na fraqueza e na corrupção de nossa própria natureza. Quando, porém, nós compreendemos isso, então nós olhamos para esse salmo clamando pela misericórdia do Senhor, também para nos livrar dos males do nosso próprio coração, da nossa própria natureza. Nós mesmos, por causa dos pecados, nós sofremos horrores diariamente. Nós sofremos todo tipo de inclinação ao mal, de tentação. Muitas vezes nós estamos tentados a nos afastar de Deus, a até desprezar a Deus, a não dirigir o nosso olhar para Deus, como o Salmo está mostrando aqui, esse peregrino. Nós deixamos de olhar para Deus como aquele que é o Senhor dos céus todo-poderoso, que pode nos dar vitória em nossos sofrimentos e tribulações. Nós deixamos de olhar para Deus como aquele que é o Senhor que preenche os céus. Nós deixamos de olhar para Deus como aquele Deus que é o Deus da aliança, que com certeza vai nos responder, vai nos atender no momento certo. Então, a nossa própria corrupção constitui-se um inimigo terrível que nós devemos combater. E por causa disso, nós somos chamados nesses salmos a olhar para o nosso Deus, para o nosso Senhor, invocando o Senhor para que Ele, segundo a sua rica misericórdia, possa nos ajudar nessa batalha contra o inimigo chamado eu. E assim nós possamos alcançar vitória contra esse inimigo e então servir a Deus da maneira que o Senhor tem nos chamado a servir. Tá bom? Então eu espero que conhecer um pouco mais sobre esse Salmo 123 possa levar você a uma confiança segura de que você não tem que dirigir o seu olhar para outra coisa nesse mundo, mas você tem que dirigir o seu olhar para o Senhor, aquele que habita os céus, que preenche os céus.